A paz do Senhor, meus queridos alunos e badianos da Sala 8. Um prazer nós estarmos aqui mais uma vez juntamente com vocês dessa maravilhosa turma abençoada, quem a gente tem um carinho e uma estima muito elevada. Foi um prazer nós estarmos aqui nesse período onde nós estivemos aqui estudando juntamente com vocês as epístolas gerais e também Hebreus. Hoje nós vamos estar aqui agora falando sobre a unidade 4, as epístolas universais de João e de Judas. Mas antes, porém, deixe-me voltar, você que está aí nos acompanhando nesta oportunidade, nesse momento aí, queira, por bondade, por gentileza, abrir aí o livro na página 125, página 125 do seu livro, porque antes de nós entrarmos aqui, propriamente dito, na nossa lição, nós gostaríamos de estar voltando aqui em um ponto que ficou para nós falarmos ainda na outra aula, mas devido à questão de termos tido um pouco tempo, tivemos alguns problemas técnicos, atrasou um pouco a aula e tínhamos que já estarmos passando para o professor subsequente, e em função disso tivemos aí um pequeno prejuízo da nossa aula, e eu preciso, por bondade, voltar aqui um texto que é por demais importante, relevante, dado a sua importância, e elas estão inseridas no contexto da primeira e da segunda epístola de Pedro. Então eu preciso voltar aqui mesmo, que muito rapidamente, mas eu preciso voltar aqui na página 125 e depois nós vamos estar dando sequência aqui, já iniciando a unidade 4. Grande abraço ao Milton Aragão, a irmã Irene Rosa, a irmã Dinalva, abraço à irmã Dalva também, o Paulo Rodrigo, nosso diretor está aí nos acompanhando, Maria Eva, todos os irmãos que já estão aí, os que ainda vão estar entrando daqui a pouco. Deus em Cristo Jesus vos abençoe aí de uma forma toda especial. Dentro dessa questão aqui, voltando aqui um pouquinho na aula anterior, na página 125 do nosso módulo Hebreus Epístolas Gerais, a teologia da primeira epístola. Aqui acho que o que precisa ser falado e que ficou faltando nós mensurarmos aqui uma parte muito importante de 1 Pedro, principalmente no capítulo 19, no capítulo 1 e no versículo 19 e 20, tem uma passagem ali que ela é importante nós analisarmos a respeito dela. E por que é importante? Porque ela também vai complementar alguma coisa daquilo que nós estaremos falando hoje sobre as epístolas universais de João, as epístolas petrinas e a epístola universal de Judas. Então ela vai casar muito bem, porque as epístolas petrinas ela vai ratificar muito essa questão sobre, inclusive, a divindade da pessoa de Cristo Jesus. Então, 1 Pedro ele vai dar esse reforço. Então, o que eu vou falar aqui, na verdade, vai acabar, por certo, também complementando alguma coisa da aula subsequente que nós aqui logo teremos. Se não, vejamos, a afirmação de Pedro aqui, de 1 Pedro, no capítulo de número 1, e o versículo de número 19 e 20, ela vai nos trazer algo muito forte a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Ora, Pedro ele vai fazer uma afirmação que é inclusive ratificada lá em Apocalipse, no capítulo de número 9, salvo engano, versículo de número 13, que vai dizer de um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. Vai falar que ali existia um cordeiro. Ele vai dizer especificamente em uma guerra muito poderosa ali, não quero entrar na parte de escatologia, mas quando na guerra lá, muito importante naquela luta do anticristo, a besta, mas especificamente falando sobre a besta, então a passagem vai dizer mais ou menos assim: e aqueles que não foram achados escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, acontecerá isso, isso e aquilo. Então nós temos a informação. Qual é esse cordeiro? Esse cordeiro é o Messias prometido, a saber, o Jesus Cristo de Nazaré. Então o cordeiro que for morto
desde a fundação do mundo. Em 1 Pedro nós vamos encontrar também essa outra verdade, aqui no capítulo 1 de 1 Pedro, o verso 19 e o verso de número 20. Se não vejamos, mas como o precioso sangue de Cristo Jesus, nós, como que de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em um outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado agora por amor de vós, nos últimos tempos por amor de vós. Em Apocalipse fala desse cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. 1 Pedro ele vai mais abrangente. Deixa eu só tomar um copo com água aqui, que a garganta não está muito legal. Percebam, Apocalipse fala de um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. 1 Pedro aqui agora vai falar de um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Fala de como era esse cordeiro, o sangue desse cordeiro incontaminado, de um cordeiro incontaminado e imaculado. Nós sabemos que Jesus sem mancha, sem pecado, sem nenhuma falha, só poderia ser ele mesmo, esse cordeiro imaculado. Na verdade, essa pergunta do cordeiro, ela ecoou desde o Velho Testamento, porque se não vejamos, nós já falamos aqui anteriormente por outras vezes, aqui com vocês, a respeito desta grande verdade. Qual é essa grande verdade? É que no Velho Testamento ele só vinha preparando a respeito das coisas para o recebimento do Messias. O Velho Testamento assombra agora para o Novo, ele vai preparar, porque toda a Bíblia ela vai gerar na pessoa bendita de Cristo Jesus. Se não vejamos, nós vamos encontrar esta afirmação também aqui no primeiro, ou em um outro livro também de João, no Evangelho de João, o quarto Evangelho, o único que não é sinótico ali. João, ele vai nos explicar, ou ele já começa logo ali, e nós vamos falar agora em pouco, inclusive, de João e as epístolas joaninas. Então nós vamos perceber que João ele tem muito essa preocupação, que é a preocupação aqui de Pedro, de mostrar como Jesus sendo o Messias prometido, que ele é Deus, que ele era Deus. Então João ele vai afirmar categoricamente aqui da seguinte forma: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Em grego, en arche, en logos, en prostanteon kai theos, en logos. Quer dizer, no princípio era o Verbo. Quem era esse Verbo? É Jesus, porque ele é a palavra. Tudo foi feito por meio desse Verbo, por meio desta palavra. E esse Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. O versículo 2 ainda vai dizer assim: todas as outras coisas foram feitas por intermédio dele. Todas elas feitas por intermédio dele. Então é muito importante nós analisarmos toda essa questão aqui. E é o que o apóstolo Pedro vai estar dizendo. Então esse cordeiro, o que significa dizer que o cordeiro que fora morto antes da fundação do mundo? Prestai bastante atenção, dobre a sua atenção, eu quero que você preste atenção, visualize esse quadro. Nós imaginamos e pensamos que Jesus ele morreu há cerca de pouco mais de 2000 anos atrás, mas na verdade, muito antes de todas as coisas existirem, esse cordeiro já havia morto. Mas pastor, como é que pode ser isso? Um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo e agora volta a morrer? Percebam que toda essa questão, quando Deus cria o homem, Adão e Eva, e faz deles uma descendência aqui na terra, Deus sabia, na sua onisciência, na sua presciência, que o homem falharia, que o homem cairia, que o homem precisaria ser resgatado. É por isso que ele prepara todo um pano de fundo, e na verdade Levítico, toda aquela propiciação, todo aquele tradicionalismo em volta de um sacrifício, ele vai prefigurar, na verdade, a pessoa bendita de Cristo Jesus. Então tudo vai entender o que está falando. O que eu estou querendo dizer aqui é a afirmação de João, no capítulo de número 1, nós vamos estar falando algo mais também sobre isso nas epístolas joaninas,
o apóstolo João, ele vai fazer uma informação que poucos, de repente, de nós aqui, se não tivermos a compreensão, ou se de fato não entendermos um pouco da tradição dos judeus, nós não entenderíamos. Porque ele vai dizer da seguinte forma, lá em João, em hebraico, Seam Elohim Noshe Hatá Meolam, quer dizer, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai dizer, eis aí o cordeiro. De que cordeiro ele estava falando? Desse cordeiro que fora morto antes da fundação do mundo. Lembra que quando, na verdade, lá em Gênesis, no capítulo de número 21, salvo engano, verso de número 7, nós vamos observar um pai. E este pai era Abraão, o pai da fé, pai de várias gerações. Ele vai fazer uma afirmação por demais importante. Ele vai dizer da seguinte forma, quando está para imolar o seu filho, e o seu filho pergunta e diz, pai, nós chegamos aqui neste monte, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo o holocausto, está tudo muito bem preparado, mas papai, aonde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão pega e diz, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Oh, glória a Deus! Na verdade, quando ele diz, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, ali nós podemos fazer uma tipologia, que é Deus que preparou esse cordeiro para o holocausto. E essa pergunta ecoou durante todo o Velho Testamento, onde está o cordeiro para o holocausto, porque precisava morrer um cordeiro para a expiação de um povo. Nós conhecemos toda essa história e entendemos que este cordeiro, todo aquele ritualismo agora vai terminar aqui na pessoa bendita de Cristo. Hoje já não precisa mais morrer carneiro, não precisa mais fazer holocausto, porque para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina de eternidade a eternidade. Então eu precisaria passar aqui muito rapidamente e explicar essa questão aqui para você entender que este Messias, o Cordeiro de Deus, não foi por um acaso que ele morreu. Precisaria Jesus morrer? Evidentemente que sim, porque se Jesus não morre, invalidaria toda a Bíblia, todo o Velho Testamento, porque Jesus é a figura central de toda a Bíblia. Esse Messias prometido, tal como profetizado, teria que vir e passar por todas estas etapas. Então, 1 Pedro e 2 Pedro, ele vai falar e também vai referendar, porque também na sua segunda epístola ele vai falar sobre a vinda de Cristo. Uma outra questão que eu preciso abordar aqui rapidamente com vocês, e já entrarmos agora na próxima aula aqui, na unidade 4, mas antes, porém, eu gostaria de vos chamar a atenção para um texto na página 127 aí do seu livro, do módulo Hebreus e Epístolas Gerais. Abram aí, a gente vence logo essa etapa aqui rapidinho, aí no 4.2, aonde nós estávamos falando na aula passada sobre as epístolas de Pedro, e a primeira e segunda epístola de Pedro, as epístolas petrinas. E nós vamos observar aqui uma parte, e eu preciso falar rapidamente, mas preciso porque é uma questão muito complexa, uma questão que poucas pessoas entendem, ou de fato compreendem as verdades aqui contidas neste texto. Então eu preciso aqui falar para vocês a respeito aqui dessa questão. Vai falar da descida de Jesus aonde? No Hades. Que Hades era esse? Esse Hades, no Velho Testamento, ele tinha um lugar específico. O Hades comportava duas situações. A primeira, o Hades estava o lugar chamado paraíso, e um outro local um pouco mais embaixo, descendo o abismo, ficava um outro local chamado inferno. Então nós precisamos identificar. E tem uma afirmação aqui de Pedro muito forte, que é no verso 19, aonde ele vai dizer, capítulo 3, verso 19, salvo engano, e ele vai dizer assim da seguinte forma, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Foi e pregou aos espíritos em prisão. Então aqui nós temos uma grande confusão, poucas pessoas têm coragem de abordar
ou não tem segurança suficiente para tratar aqui desse texto. E eu preciso, ainda que rapidamente, porque aqui precisaríamos nos deter uma grande parte do tempo, porque entra aqui a doutrina do estágio intermediário dos mortos. Não é a questão aqui para nós estarmos falando, mas eu preciso abrir um pouco a sua mente para entender. Quando ele diz que foi ao inferno e pregou para os espíritos em prisão, no qual também foi e pregou para os espíritos em prisão, nas partes inferiores da terra. Então, será que Jesus, na verdade, ele foi lá no inferno, nas regiões inferiores, passou pelo Hades, atravessou o primeiro ali, atravessou descendo ali o paraíso, e logo mais abaixo ele chega até as regiões inferiores, aonde está localizado o inferno? Lembra daquela parábola do rico e Lázaro? Ali nós não temos condições de identificar melhor a respeito desses dois lugares, que todos ficavam no Hades, mas havia ali uma separação. O Hades, ele comportava ali equivalente ao seio de Abraão, que é o paraíso, e logo mais abaixo o inferno. Então, o que eu quero aqui dizer, na verdade, Jesus então desceu no Hades, ele desceu lá no inferno, pastor Eurípides, é isso que o texto está dizendo, e pregou para os espíritos em prisões. Jesus pregou. E para que ele pregou? Se tem um texto lá em Hebreus 9 que diz que depois da morte segue-se o juízo. Então perceba que aqui, na verdade, é uma questão bastante polêmica e causa muitas dúvidas. Por isso que eu preciso aqui falar alguma coisa para você relacionado aqui a esta questão específica aqui dessa descida de Jesus no Hades. Para você entender esse texto, você precisaria visitar passagens tais como, por exemplo, a de Efésios 4 e 9, aonde vai dizer ainda, e parece que vai complicar um pouquinho mais, que vai dizer assim: por isso diz que subindo levou cativo o cativeiro. Ora, isto é, aquele que subiu é aquele que, se não antes, porém, já desceu às partes mais baixas. Então agora ficou bastante claro que Jesus foi sim ao Hades, ele foi lá no inferno. E ele pregou para os espíritos em prisão? Definitivamente não, irmãos. O que nós temos aqui é um erro de tradução. Jesus esteve lá? Esteve sim. Jesus, ele falou alguma coisa lá? Sim, falou. Mas ele não foi para pregar. O termo aqui no original está dizendo que Jesus foi dar a sentença, ou proclamar uma sentença. Jesus, ele não foi pregar. O certo seria que Jesus desceu as partes baixas para proclamar uma sentença. E qual é esta sentença? Ora, se no Novo Testamento nós recebemos a Jesus Cristo de Nazaré como o único e suficiente Salvador da nossa vida, então nós vamos encontrar, perceba que quando Jesus ele fala e tem ali dois homens, uma à direita e à sua esquerda, e um dos ladrões ali interpela o outro, porque um tenta negar a Jesus, fazer chacota de Jesus, mas o outro o repreende e diz: olha, que mal fez este Jesus aí, não fez nada. Nós sim fizemos alguma coisa, e se estamos aqui é porque erramos, nós falhamos. É nesta oportunidade então que nós vamos perceber que Jesus se alegra e disse: olha, em verdade vos digo que ainda hoje estará comigo no paraíso. Jesus mentiu? Não, ele não mentiu. Então aconteceu exatamente isso daí, porque Jesus, ele visitou, porque depois da morte Jesus pode muito bem ter feito esta questão. Agora o interessante é que quando Jesus, ele morreu, e para que é que ele vai agora lá no Hades? Atravessa o seio de Abraão, a saber, o paraíso, desce agora um pouco mais embaixo, nas regiões inferiores, no inferno. E já sabemos que ele não foi para pregar, ele foi para dar uma sentença. E Jesus foi lá para dar uma sentença. Qual foi? Ele foi lá dizer: olha, vocês que foi pregado a respeito do Messias, que falaram a respeito de um Messias que viria, que o próprio pai Abraão, que o próprio Moisés também vislumbrou, dizendo que depois dele viria um profeta maior, que aperfeiçoaria a lei. Então todos sabiam, entendiam, estavam aguardando esse Messias. Então ele estava agora trazendo a sentença e dizendo: olha,
se cumpriu. E vocês que não acreditaram, ainda vai dizer que como nos tempos de Noé, aqueles que não acreditavam, aqueles que não obedeceram, que não acreditaram nesse Messias, por isso que Jesus é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Jesus não estava ali para dar uma nova oportunidade, Jesus estava dizendo, olha, tudo que de mim fora dito está se cumprindo. Eu morri e agora ressuscitei, vim pegar as chaves do inferno e da morte, vou levar agora cativo o cativeiro. Que cativo ele estava falando? Ele estava falando agora, não do inferno, mas estava falando do seio de Abraão. Então ele pega todo aquele cativeiro ali, e ele só, por isso que disse, se não aquele, porque subindo, então o que estava lá embaixo, se não antes que primeiro desceu, agora ele vem subindo, isso que o texto está dizendo. Ele primeiro desceu, agora ele vem subindo, e agora ele leva cativo o cativeiro. Esse cativeiro é o paraíso, que Jesus pega esse cativeiro, que antes era que o seio de Abraão estava próximo ali, inclusive, ao Hades, o que separava apenas era um abismo, e agora Jesus pega esse cativeiro, o seio de Abraão, e a partir dali já não é mais o seio de Abraão, e sim o paraíso. E aonde está o paraíso? Diz a Bíblia que ele está embaixo do trono de Deus. Diz que as almas daqueles que morreram, depois que da morte e ressurreição de Jesus, todos eles foram levados. É por isso que quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E perceba que Jesus vai trazer esta igreja juntamente com ele, por ocasião quando vier já libertado os 7 anos do período da grande tribulação. Não quero falar sobre essa questão, porque já entra outra parte aqui de escatologia. Eu só queria mostrar aqui para vocês esse texto que é polêmico e que a gente precisaria gastar bastante tempo aqui para estar falando coisas a respeito disso. Mas precisamos aqui caminhar um pouquinho mais, porque senão me detenho aqui falando só sobre essa questão e muitos outros pontos que ainda precisam ser abordados, acaba que a gente não aborda. Corra agora, por gentileza, já que tocamos aqui nesse assunto que ficou faltando da aula passada, vamos agora para a página de número 141. Entremos agora de uma vez por todas aqui. Vamos falar agora das epístolas universais. Epístolas universais de João e de Judas. Epístolas universais de João e de Judas. Abra a sua Bíblia aí, por gentileza, enquanto eu tomo um copo com água. Muito bem, muito bem. Epístolas universais de João e de Judas. Vamos falar da epístola de Judas, se der tempo, mas vamos priorizar a primeira, segunda e terceira epístola de João. As epístolas joaninas. Epístolas joaninas. Na página 141. No 1.1 vamos ver agora alguma coisa sobre a vida e a obra de João, o apóstolo. João era filho de Zebedeu. João, filho de Zebedeu, irmão, filho de Zebedeu. Também a sua mãe era Maria Salomé. Para quem não sabe, Maria Salomé era a irmã de Maria, a mãe de Jesus. Ora, se Maria Salomé era irmã da Maria, mãe de Jesus, logo João, ao contrário do que muita gente não sabia, João, aqui o apóstolo, era primo de Jesus. Logo, se João era primo aqui de Jesus, nós vamos encontrar também Tiago, que era filho aqui de Zebedeu também, que era irmão de João, também era mais um outro apóstolo que era irmão ou primo de Jesus. E temos um outro Tiago mais lá na frente, que escreveu uma outra epístola de Tiago, as epístolas universais. Esse sim era irmão de Jesus. Mas nós temos aqui João, o apóstolo, Tiago, seu irmão, ambos filhos de Zebedeu, primos de Jesus. Um outro primo de Jesus também era João, o Batista, lembram? Que estava ali na barriga de Isabel, que era prima de Maria. Então, estava um círculo de amizade muito próximo. Se não vejamos, esse mesmo Tiago, esse mesmo João, era sócio de mais 2 outros apóstolos
a saber, o apóstolo Pedro e o apóstolo André. Então havia um círculo de amizade ali muito próximos a estes homens. João, assim como seu irmão Tiago, eram sócios desses dois homens, a saber, Pedro e André. E eles tinham ali, parece que um proeminente negócio, então eram empresários do ramo da pescaria. Até o momento em que Jesus se encontra, na verdade, aqui com eles, e depois que Jesus encontra com esses homens, a vida deles começaram a mudar. Por quê? Quem encontra-se com Jesus nunca mais volta para o mesmo caminho. Nós temos a vida mudada. Todos nós que um dia nos encontramos com Jesus e resolvemos aceitar o seu chamado, tivemos a nossa vida regenerada, a nossa vida mudada, a nossa vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Então Jesus os chamou, os comissionou. Uma vez os chamando, agora eles passaram a ser não mais pescadores de peixes mesmo, tal como conhecemos, mas passaram a ser pescadores de homens, começaram a ganhar almas para o reino de Deus, porque as almas são consideradas ou tratadas como peixes. Então nós somos essas almas, e Pedro foi comissionado, os apóstolos foram comissionados, assim como eu, como você, como todos nós, fomos chamados, comissionados para ganharmos almas para o reino dos céus, tal como nós explicamos na última aula o valor e a importância de uma alma. Se não, vejamos agora aí na página 143, vamos caminhar um pouco mais rápido aí, na página 143, a autoria das epístolas joaninas, página 143 das epístolas joaninas, vamos observar aí no 1.2 do nosso livro, vamos falar sobre a autoria destas epístolas joaninas. Antes, porém, é importante enfatizar, vale-se dizer e importante lembrá-los que além das epístolas joaninas, a primeira, segunda e terceira epístola de João, ela fora escrita pelo apóstolo João, que nós acabamos aqui de falar, de mencionar as suas origens. Mas além das epístolas joaninas, primeiro, segundo e terceiro João, João também escreveu o quarto evangelho. Lembra daquele evangelho? Também o Apocalipse foi escrito por ele. Os evangelhos, o quarto evangelho, por exemplo, foi escrito por ele com um objetivo diferenciado, inclusive, do objetivo aqui que está expresso aqui na primeira, segunda e terceira epístola de João. Como também é diferente o conteúdo que ele escreve lá em Apocalipse. E por causa dessas diferentes visões, algumas dúvidas principalmente os teólogos liberais, tiveram algumas dúvidas e alguns questionamentos se de fato teria sido João o escritor das epístolas petrinas, como fora ele também o escritor do quarto evangelho, aquele único que não é sinótico, e também o Apocalipse. Quando eu falo de sinótico, queridos, é importante ressaltar. A paz do Senhor, meus queridos alunos e badianos da sala 8. Um prazer nós estarmos aqui mais uma vez juntamente com vocês dessa maravilhosa turma abençoada, quem a gente tem um carinho e uma estima muito elevada. Foi um prazer nós estarmos aqui nesse período onde nós estivemos aqui estudando juntamente com vocês as epístolas gerais e também Hebreus. Hoje nós vamos estar aqui agora falando sobre a unidade 4, as epístolas universais de João e de Judas. Mas antes, porém, deixe-me voltar, você que está aí nos acompanhando nesta oportunidade, nesse momento aí, queira, por bondade, por gentileza, abrir aí o livro na página 125, página 125 do seu livro,
porque antes de nós entrarmos aqui propriamente dito na nossa lição, nós gostaríamos de estar voltando aqui em um ponto que ficou para nós falarmos ainda na outra aula, mas devido à questão de termos tido um pouco tempo, tivemos alguns problemas técnicos, atrasou um pouco a aula e tínhamos que já estarmos passando para o professor subsequente, e em função disso tivemos aí um pequeno prejuízo da nossa aula, e eu preciso, por bondade, voltar aqui um texto que é por demais importante, relevante, dado a sua importância, e elas estão inseridas no contexto da primeira e da segunda epístola de Pedro. Então eu preciso voltar aqui mesmo, que muito rapidamente, mas eu preciso voltar aqui na página 125 e depois nós vamos estar dando sequência aqui, já iniciando a unidade 4. Grande abraço ao Milton Aragão, à irmã Irene Rosa, a irmã Dinalva, abraço à irmã Dalva também, o Paulo Rodrigo, nosso diretor está aí nos acompanhando, Maria Eva, todos os irmãos que já estão aí, os que ainda vão estar entrando daqui a pouco. Deus em Cristo Jesus vos abençoe aí de uma forma toda especial. Dentro dessa questão aqui, voltando aqui um pouquinho na aula anterior, na página 125 do nosso módulo Hebreus Epístolas Gerais, a teologia da primeira epístola. Aqui acho que o que precisa ser falado e que ficou faltando nós mensurarmos aqui uma parte muito importante de 1 Pedro, principalmente no capítulo 19, no capítulo 1 e no versículo 19 e 20, tem uma passagem ali que ela é importante nós analisarmos a respeito dela. E por que é importante? Porque ela também vai complementar alguma coisa daquilo que nós estaremos falando hoje sobre as epístolas universais de João, as epístolas petrinas e a epístola universal de Judas. Então ela vai casar muito bem, porque as epístolas petrinas ela vai ratificar muito essa questão sobre, inclusive, a divindade da pessoa de Cristo Jesus. Então, 1 Pedro ele vai dar esse reforço. Então, o que eu vou falar aqui, na verdade, vai acabar, por certo, também complementando alguma coisa da aula subsequente que nós aqui logo teremos. Se não, vejamos, a afirmação de Pedro aqui, de 1 Pedro, no capítulo de número 1, e o versículo de número 19 e 20, ela vai nos trazer algo muito forte a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Ora, Pedro ele vai fazer uma afirmação que é inclusive ratificada lá em Apocalipse, no capítulo de número 9, salvo engano, versículo de número 13, que vai dizer de um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. Vai falar que ali existia um cordeiro. Ele vai dizer especificamente em uma guerra muito poderosa ali, não quero entrar na parte de escatologia, mas quando na guerra lá, muito importante naquela luta do anticristo, a besta, mas especificamente falando sobre a besta, então a passagem vai dizer mais ou menos assim: e aqueles que não foram achados escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, acontecerá isso, isso e aquilo. Então nós temos a informação. Qual é esse cordeiro? Esse cordeiro é o Messias prometido, a saber, o Jesus Cristo de Nazaré. Então o cordeiro que fora morto desde a fundação do mundo. Em 1 Pedro nós vamos encontrar também essa outra verdade, aqui no capítulo 1 de 1 Pedro, o verso 19 e o verso de número 20. Se não, vejamos: mas como o precioso sangue de Cristo Jesus, nós, como que de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em um outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado agora por amor de vós, nos últimos tempos por amor de vós. Em Apocalipse fala desse cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. 1 Pedro ele vai mais abrangente. Deixa eu só tomar um copo com água aqui, que a garganta não está muito legal. Percebam, Apocalipse fala de um cordeiro que foi morto
desde a fundação do mundo. 1 Pedro aqui agora vai falar de um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Fala de como era esse cordeiro, o sangue desse cordeiro incontaminado, de um cordeiro incontaminado e imaculado. Nós sabemos que Jesus sem mancha, sem pecado, sem nenhuma falha, só poderia ser ele mesmo, esse cordeiro imaculado. Na verdade, essa pergunta do cordeiro, ela ecoou desde o Velho Testamento, porque se não vejamos, nós já falamos aqui anteriormente por outras vezes, aqui com vocês, a respeito desta grande verdade. Qual é essa grande verdade? É que no Velho Testamento ele só vinha preparando a respeito das coisas para o recebimento do Messias. O Velho Testamento assombra agora para o Novo, ele vai preparar, porque toda a Bíblia ela vai gerar na pessoa bendita de Cristo Jesus. Se não vejamos, nós vamos encontrar esta afirmação também aqui no primeiro, ou em um outro livro também de João, no Evangelho de João, o quarto Evangelho, o único que não é sinótico ali. João, ele vai nos explicar, ou ele já começa logo ali, e nós vamos falar agora em pouco, inclusive, de João e as epístolas joaninas. Então nós vamos perceber que João, ele tem muito essa preocupação, que é a preocupação aqui de Pedro, de mostrar como Jesus sendo o Messias prometido, que ele é Deus, que ele era Deus. Então João, ele vai afirmar categoricamente aqui da seguinte forma: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Em grego, en arche, en logos, en prostanteon kai theos, en logos. Quer dizer, no princípio era o Verbo. Quem era esse Verbo? É Jesus, porque ele é a palavra. Tudo foi feito por meio desse Verbo, por meio desta palavra. E esse Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O versículo 2 ainda vai dizer assim: todas as outras coisas foram feitas por intermédio dele. Todas elas feitas por intermédio dele. Então é muito importante nós analisarmos toda essa questão aqui. E é o que o apóstolo Pedro vai estar dizendo. Então esse cordeiro, o que significa dizer que o cordeiro que fora morto antes da fundação do mundo? Prestai bastante atenção, dobre a sua atenção. Eu quero que você preste atenção, visualize esse quadro. Nós imaginamos e pensamos que Jesus ele morreu há cerca de pouco mais de 2000 anos atrás. Mas na verdade, muito antes de todas as coisas existirem, esse cordeiro já havia morto. Mas pastor, como é que pode ser isso? Um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo e agora volta a morrer? Percebam que toda essa questão, quando Deus cria o homem, Adão e Eva, e faz deles uma descendência aqui na terra, Deus sabia, na sua onisciência, na sua presciência, que o homem falharia, que o homem cairia, que o homem precisaria ser resgatado. É por isso que ele prepara todo um pano de fundo, e na verdade, Levítico, toda aquela propiciação, todo aquele tradicionalismo em volta de um sacrifício, ele vai prefigurar, na verdade, a pessoa bendita de Cristo Jesus. Então tudo vai entender o que está falando. O que eu estou querendo dizer aqui é a afirmação de João, no capítulo de número 1, nós vamos estar falando algo mais também sobre isso nas epístolas joaninas. O apóstolo João, ele vai fazer uma informação que poucos, de repente, de nós aqui, se não tivermos a compreensão, ou se de fato não entendermos um pouco da tradição dos judeus, nós não entenderíamos. Porque ele vai dizer da seguinte forma, lá em João, em hebraico, Seam Elohim Noshe Hatam Eolam, quer dizer, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai dizer, eis aí o cordeiro. De que cordeiro ele estava falando? Desse cordeiro que fora morto antes da fundação do mundo. Lembra que quando, na verdade, lá em Gênesis, no capítulo de número 21, salvo engano, verso de número 7, nós vamos observar um pai. E este pai era Abraão, o pai da fé, pai de várias gerações. Ele vai fazer uma afirmação por demais importante. Ele vai dizer da seguinte forma, quando está para imolar o seu filho, e o seu filho o pergunta e diz, pai, nós chegamos aqui neste monte, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo o holocausto, está tudo muito bem preparado, mas papai,
aonde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão pega e diz, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Oh, glória a Deus! Na verdade, quando ele diz Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, ali nós podemos fazer uma tipologia que é Deus que preparou esse cordeiro para o holocausto. E essa pergunta ecoou durante todo o Velho Testamento: aonde está o cordeiro para o holocausto? Porque precisava morrer um cordeiro para a expiação de um povo. Nós conhecemos toda essa história e entendemos que este cordeiro, todo aquele ritualismo agora vai terminar aqui na pessoa bendita de Cristo. Hoje já não precisa mais morrer carneiro, não precisa mais fazer holocausto, porque para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina de eternidade a eternidade. Então eu precisaria passar aqui muito rapidamente e explicar essa questão aqui para você entender que este Messias, o Cordeiro de Deus, não foi por um acaso que ele morreu. Precisaria Jesus morrer? Evidentemente que sim, porque se Jesus não morre, invalidaria toda a Bíblia, todo o Velho Testamento, porque Jesus é a figura central de toda a Bíblia. Esse Messias prometido, tal como profetizado, teria que vir e passar por todas estas etapas. Então, 1 Pedro e 2 Pedro, ele vai falar e também vai referendar, porque também na sua segunda epístola ele vai falar sobre a vinda de Cristo. Uma outra questão que eu preciso abordar aqui rapidamente com vocês, e já entrarmos agora na próxima aula aqui, na unidade 4, mas antes, porém, eu gostaria de vos chamar a atenção para um texto na página 127 aí do seu livro, do módulo Hebreus e Epístolas Gerais. Abram aí, a gente vence logo essa etapa aqui rapidinho, aí no 4.2, aonde nós estávamos falando na aula passada sobre as epístolas de Pedro e a primeira e segunda epístola de Pedro, as epístolas petrinas. E nós vamos observar aqui uma parte, e eu preciso falar rapidamente, mas preciso porque é uma questão muito complexa, uma questão que poucas pessoas entendem ou de fato compreendem as verdades aqui contidas neste texto. Então eu preciso aqui falar para vocês a respeito aqui dessa questão. Vai falar da descida de Jesus aonde? No Hades. Que Hades era esse? Esse Hades, no Velho Testamento, ele tinha um lugar específico. O Hades comportava duas situações. A primeira, o Hades estava o lugar chamado Paraíso, e um outro local um pouco mais embaixo, descendo o abismo, ficava um outro local chamado Inferno. Então nós precisamos identificar. E tem uma afirmação aqui de Pedro muito forte, que é no verso 19, aonde ele vai dizer, capítulo 3, verso 19, salvo engano, e ele vai dizer assim da seguinte forma: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Foi e pregou aos espíritos em prisão. Então aqui nós temos uma grande confusão, poucas pessoas têm coragem de abordar ou não têm segurança suficiente para tratar aqui desse texto. E eu preciso, ainda que rapidamente, porque aqui precisaríamos nos deter uma grande parte do tempo, porque entra aqui a doutrina do estágio intermediário dos mortos. Não é a questão aqui para nós estarmos falando, mas eu preciso abrir um pouco a sua mente para entender. Quando ele diz que foi ao inferno e pregou para os espíritos em prisão, no qual também foi e pregou para os espíritos em prisão, nas partes inferiores da terra. Então será que Jesus, na verdade, ele foi lá no inferno, nas regiões inferiores, passou pelo Hades, atravessou o primeiro ali, atravessou descendo ali o paraíso, e logo mais abaixo ele chega até as regiões inferiores, aonde está localizado o inferno? Lembra daquela parábola do rico e Lázaro? Ali nós não temos condições de identificar melhor a respeito desses dois lugares, que todos ficavam no Hades, mas havia ali uma separação.
O Hades, ele comportava ali, equivalente ao seio de Abraão, que é o paraíso, e logo mais abaixo o inferno. Então, o que eu quero aqui dizer, na verdade, Jesus então desceu no Hades, ele desceu lá no inferno, pastor Eurípides, é isso que o texto está dizendo, e pregou para os espíritos em prisões. Jesus pregou. E para que ele pregou? Se tem um texto lá em Hebreus 9 que diz que depois da morte segue-se o juízo. Então perceba que aqui, na verdade, é uma questão bastante polêmica e causa muitas dúvidas. Por isso que eu preciso aqui falar alguma coisa para você relacionado aqui a esta questão específica aqui dessa descida de Jesus no Hades. Para você entender esse texto, você precisaria visitar passagens tais como, por exemplo, a de Efésios 4 e 9, aonde vai dizer ainda, e parece que vai complicar um pouquinho mais, que vai dizer assim: por isso diz que subindo levou cativo o cativeiro. Ora, isto é, aquele que subiu é aquele que, se não antes, porém, já desceu às partes mais baixas. Então agora ficou bastante claro que Jesus foi sim ao Hades, ele foi lá no inferno. E ele pregou para os espíritos em prisão? Definitivamente não, irmãos. O que nós temos aqui é um erro de tradução. Jesus esteve lá? Esteve sim. Jesus, ele falou alguma coisa lá? Sim, falou. Mas ele não foi para pregar. O termo aqui no original está dizendo que Jesus foi dar a sentença ou proclamar uma sentença. Jesus, ele não foi pregar. O certo seria que Jesus desceu as partes baixas para proclamar uma sentença. E qual é esta sentença? Ora, se no Novo Testamento nós recebemos a Jesus Cristo de Nazaré como o único e suficiente Salvador da nossa vida, então nós vamos encontrar, perceba que quando Jesus ele fala e tem ali dois homens, uma à direita e à sua esquerda, e um dos ladrões ali interpela o outro, porque um tenta negar a Jesus, fazer chacota de Jesus, mas o outro o repreende e diz: olha, que mal fez este Jesus aí, não fez nada. Nós sim fizemos alguma coisa, e se estamos aqui é porque erramos, nós falhamos. É nesta oportunidade então que nós vamos perceber que Jesus se alegra e disse: olha, em verdade vos digo que ainda hoje estará comigo no paraíso. Jesus mentiu? Não, ele não mentiu. Então aconteceu exatamente isso daí, porque Jesus, ele visitou, porque depois da morte Jesus pode muito bem ter feito esta questão. Agora o interessante é que quando Jesus, ele morreu, e para que é que ele vai agora lá no Hades? Atravessa o seio de Abraão, a saber, o paraíso, desce agora um pouco mais embaixo, nas regiões inferiores, no inferno. E já sabemos que ele não foi para pregar, ele foi para dar uma sentença. E Jesus foi lá para dar uma sentença. Qual foi? Ele foi lá dizer: olha, vocês que foi pregado a respeito do Messias, que falaram a respeito de um Messias que viria, que o próprio pai Abraão, que o próprio Moisés também vislumbrou, dizendo que depois dele viria um profeta maior, que aperfeiçoaria a lei. Então todos sabiam, entendiam, estavam aguardando esse Messias. Então ele estava agora trazendo a sentença e dizendo: olha, se cumpriu. E vocês que não acreditaram, ainda vai dizer que, como nos tempos de Noé, aqueles que não acreditavam, aqueles que não obedeceram, que não acreditaram nesse Messias, por isso que Jesus é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Jesus não estava ali para dar uma nova oportunidade. Jesus estava dizendo: olha, tudo que de mim fora dito está se cumprindo. Eu morri e agora ressuscitei, vim pegar as chaves do inferno e da morte, vou levar agora cativo o cativeiro. Que cativo ele estava falando? Ele estava falando agora, não do inferno, mas estava falando do seio de Abraão. Então ele pega todo aquele cativeiro ali, e ele só, por isso que disse: se não aquele que subindo, então que estava lá embaixo, se não antes, que primeiro desceu, agora ele vem subindo. Isso que o texto está dizendo. Ele primeiro desceu, agora ele vem subindo, e agora ele leva cativo o cativeiro.
esse cativeiro é o paraíso, que Jesus pega esse cativeiro, que antes era aqui o seio de Abraão, estava próximo ali, inclusive, ao Hades, o que separava apenas era um abismo, e agora Jesus pega esse cativeiro, o seio de Abraão, e a partir dali já não é mais o seio de Abraão, e sim o paraíso. E aonde está o paraíso? Diz a Bíblia que ele está embaixo do trono de Deus. Diz que as almas daqueles que morreram, depois que da morte e ressurreição de Jesus, todos eles foram levados. É por isso que quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E perceba que Jesus vai trazer esta igreja juntamente com ele, por ocasião quando vier já libertado os 7 anos do período da grande tribulação. Não quero falar sobre essa questão, porque já entra outra parte aqui de escatologia. Eu só queria mostrar aqui para vocês esse texto que é polêmico e que a gente precisaria gastar bastante tempo aqui para estar falando coisas a respeito disso. Mas precisamos aqui caminhar um pouquinho mais, porque senão me detenho aqui falando só sobre essa questão e muitos outros pontos que ainda precisam ser abordados, acaba que a gente não aborda. Corra agora, por gentileza, já que tocamos aqui nesse assunto que ficou faltando da aula passada, vamos agora para a página de número 141. Entremos agora de uma vez por todas aqui. Vamos falar agora das epístolas universais. Epístolas universais de João e de Judas. Epístolas universais de João e de Judas. Abra a sua Bíblia aí, por gentileza, enquanto eu tomo um copo com água. Muito bem, muito bem. Epístolas universais de João e de Judas. Vamos falar da epístola de Judas, se der tempo, mas vamos priorizar a primeira, segunda e terceira epístola de João. As epístolas joaninas. Epístolas joaninas. Na página 141. No 1.1 vamos ver agora alguma coisa sobre a vida e a obra de João, o apóstolo. João era filho de Zebedeu. João, filho de Zebedeu, irmão, filho de Zebedeu. Também a sua mãe era Maria Salomé. Para quem não sabe, Maria Salomé era a irmã de Maria, a mãe de Jesus. Ora, se Maria Salomé era irmã da Maria, mãe de Jesus, logo João, ao contrário do que muita gente não sabia, João, aqui o apóstolo, era primo de Jesus. Logo, se João era primo aqui de Jesus, nós vamos encontrar também Tiago, que era filho aqui de Zebedeu também, que era irmão de João, também era mais um outro apóstolo que era irmão ou primo de Jesus. E temos um outro Tiago mais lá na frente, que escreveu uma outra epístola de Tiago, as epístolas universais. Esse sim era irmão de Jesus. Mas nós temos aqui João, o apóstolo, Tiago, seu irmão, ambos filhos de Zebedeu, primos de Jesus. Um outro primo de Jesus também era João, o Batista, lembram? Que estava ali na barriga de Isabel, que era prima de Maria. Então, estava um círculo de amizade muito próximo. Se não vejamos, esse mesmo Tiago, esse mesmo João, era sócio de mais 2 outros apóstolos, a saber, o apóstolo Pedro e o apóstolo André. Então havia um círculo de amizade ali muito próximos a estes homens. João, assim como seu irmão Tiago, eram sócios desses 2 homens, a saber, Pedro e André. E eles tinham ali, parece que um proeminente negócio, então eram empresários do ramo da pescaria. Até o momento em que Jesus se encontra, na verdade, aqui com eles, e depois que Jesus encontra com esses homens, a vida deles começaram a mudar. Por quê? Quem encontra-se com Jesus nunca mais volta para o mesmo caminho. Nós temos a vida mudada. Todos nós que um dia nos encontramos com Jesus e resolvemos aceitar o seu chamado, tivemos a nossa vida regenerada, a nossa vida mudada, a nossa vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Então Jesus o chamou,
os comissionou, uma vez os chamando, agora eles passaram a ser não mais pescadores de peixes mesmo, tal como conhecemos, mas passaram a ser pescadores de homens, começaram a ganhar almas para o reino de Deus, porque as almas são consideradas ou tratadas como peixes. Então nós somos essas almas, e Pedro foi comissionado, os apóstolos foram comissionados, assim como eu, como você, como todos nós, fomos chamados, comissionados para ganharmos almas para o reino dos céus, tal como nós explicamos na última aula o valor e a importância de uma alma. Se não, vejamos agora aí na página 143, vamos caminhar um pouco mais rápido aí, na página 143, a autoria das epístolas joaninas, página 143 das epístolas joaninas, vamos observar aí no 1.2 do nosso livro, vamos falar sobre a autoria destas epístolas joaninas. Antes, porém, é importante enfatizar, vale-se dizer e importante lembrá-los que além das epístolas joaninas, a primeira, segunda e terceira epístola de João, ela fora escrita pelo apóstolo João, que nós acabamos aqui de falar, de mencionar as suas origens. Mas além das epístolas joaninas, primeiro, segundo e terceiro João, João também escreveu o quarto evangelho. Lembra daquele evangelho? Também o Apocalipse foi escrito por ele. Os evangelhos, o quarto evangelho, por exemplo, foi escrito por ele com um objetivo diferenciado, inclusive, do objetivo aqui que está expresso aqui na primeira, segunda e terceira epístola de João. Como também é diferente o conteúdo que ele escreve lá em Apocalipse. E por causa dessas diferentes visões, algumas dúvidas tiveram, principalmente os teólogos liberais, tiveram algumas dúvidas e alguns questionamentos se de fato teria sido João o escritor das epístolas petrinas, como fora ele também o escritor do quarto evangelho, aquele único que não é sinótico, e também o Apocalipse. Quando eu falo de sinótico, queridos, é importante